Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de preparatório para o Enem, falar algumas coisas que são importantes na hora de resolver exercícios, algumas dicas, macetes para a hora dessa prova aí que é bem trabalhosa, tem bastante coisa para resolver aí em pouco tempo. Então, a ideia desse vídeo hoje é dessa parte, então, da resolução, da entendimento de alguns pontos importantes para a resolução da prova do Enem. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, a nossa matéria de física vai aparecer lá no Enem, mas tem alguns outros pontos que é importante a gente estar ressaltando, que são muito importantes na hora de resolver exercícios, tanto de física quanto de outras matérias, e vai ajudar muito vocês na hora da prova do Enem. Então, vamos para esses pontos aí que não é física, mas também é importante para as provas de vestibulares ou Enem. Começando, pessoal, pelo hábito de leitura. Por que o hábito de leitura é importante? Pessoal, ele não é válido, útil, somente lá para o português, para a literatura, mas sim para todas as matérias do Enem. Por quê? Porque um dos principais pontos das questões do Enem é a interpretação das questões. Você vê os exercícios, vê as informações que o exercício fornece para vocês e o que vocês têm que responder. Então, um hábito de leitura auxilia e muito na resolução dos exercícios. Além disso, dessa interpretação, ela aguça também a imaginação de vocês. E como isso ajuda na física? Pessoal, conforme vocês vão lendo as questões, vocês começam a imaginar a situação. Ah, um carro está a determinada velocidade, percorre tantos metros, então você já começa a pensar, pô, tem um veículo andando assim, tá uma distância tal, o que ele quer saber? Eu já começo a imaginar a situação, muitas vezes fica muito mais fácil de eu entender, de eu resolver. Às vezes tem circuitos elétricos que ele não tem a imagem do circuito elétrico. Então, pela informação ali, você tem que imaginar como esse circuito elétrico foi montado. E várias outras situações. Então, além de facilitar o estudo de vocês aí para a interpretação das questões, para a interpretação do conteúdo, também aguça a imaginação. Como que vocês mantêm esse hábito de leitura? Pessoal, tudo que vocês estão lendo vai contribuir. Lógico, livros eu acho que são melhores para esse hábito de leitura. Mas, professor, eu não gosto de ler livros. Pessoal, o hábito de leitura vai muito do gosto de vocês, do que vocês gostam de ler. Por exemplo, eu tenho aqui, vários livros, por exemplo, biografias, enfim, vários tipos diferentes. Mas também tem aqui os meus livros de física. Então, alguns aí são coisas que eu gosto de ler, que me atrai a leitura. Se eu for ler alguma literatura clássica, por exemplo, para mim não me agrada. Então, eu não vou conseguir manter o meu hábito de leitura com esse tipo de livro. Professor, mas eu não gosto de livro de literatura nem de física. O que eu faço? Pessoal, você gosta de esporte? Cara, tem muito livro sobre esporte, táticas, enfim, biografias de esportistas. Enfim, várias áreas vocês podem encontrar o gosto da leitura de vocês. Professor, mas eu não gosto de ler livro. Pessoal, tem na internet vários sites com informações muito bacanas, interessantes, que também pode ser utilizado para vocês manter esse hábito de leitura. Mas busquem ter esse hábito de leitura. Esse é o principal ponto. Busquem o que você primeiro determinem os gostos de vocês, né? Para depois irem atrás aonde que eu vou buscar. Eu gosto de esporte, então, eu não acho livro de esporte, então eu vou buscar um site que fala sobre vários esportes ou do esporte que eu gosto. É um exemplo, pessoal. Então, se vocês buscarem o que vocês gostam de ler e manterem algo periódico, uns 30 minutinhos, 1 hora por dia, eu vou tirar para ler alguma coisa.
Pronto, já vai ajudar e muito na hora do Enem também. Certo, pessoal? Então, hábito de leitura, primeiro ponto. Segundo, dominar a matemática básica. Pô, saber soma, subtração, divisão, multiplicação e potenciação são os principais pontos para resolução dos exercícios, não só de física, né? Da matemática, às vezes na química tem alguns cálculos também, então tem esses pontos aí que vocês têm que estar dominando a matemática básica. Muito dos erros que são cometidos na hora das provas são por dificuldade ou erro na matemática básica. Então, prestar muita atenção na hora da resolução vai ajudar vocês aí na resolução dos exercícios. Então, saber ler e interpretar gráficos é também indispensável, porque muitas informações vão aparecer dessa forma nos exercícios que vocês tiverem aí nas provas. Então, saber o que é o eixo X e o eixo Y do gráfico, aquela linha aí onde liga os pontos do eixo X e Y, o que ela representa. Então, esses são pontos importantes. E saber tirar as informações aí das tabelas. O que a tabela está mostrando para vocês, quais informações que aparecem na tabela que vocês vão utilizar para a resolução do exercício. Então, esses são pontos que vocês têm que também saber fazer essa leitura, né? Para estar resolvendo vários exercícios do Enem ou vestibular. O que fazer antes de resolver os exercícios, pessoal? Tem alguns itens aí que eu acho importante a gente estar também vendo antes da resolução, de ir direto para puxar uma continha e resolver. Eu acho que são importantes na hora da resolução, como, por exemplo, tirar os dados, né, pessoal? Então, tirar os dados dos exercícios aí é muito importante para saber o que ele fornece de informações para nós. Aí, a partir disso, eu vou saber o que eu tenho para trabalhar e como que eu vou resolver ou buscar o que o exercício está me pedindo, está me solicitando aí. Então, primeiro ponto, eu vou lá, tirar os dados. Muito bem, eu vou ter que ver os numerozinhos que aparecem lá, as unidades, e aí juntar tudo eles para depois eu ver qual equação que eu vou usar, qual é o pedido que ele está fazendo. Então, determinar o comando do exercício também é um ponto importante. O que é o determinar o comando? É o que o exercício está pedindo para vocês fazerem. O que ele quer que vocês resolvam. Então, esse determinar o comando é isso. É saber ver o que o exercício está perguntando. Ele está perguntando a velocidade média. Tá, como que eu calculo a velocidade média? Aí eu uso essa equação aqui. Ok. Quais os dados? Com os dados que eu tenho, eu consigo descobrir isso? Consigo, ok. Então, é essa equação que eu vou utilizar. Agora, observei aí, tá pedindo velocidade média. Mas tá me faltando dados, então não é essa equação que eu vou utilizar. É determinar, então, os comandos, determinar o comando e tirar os dados, vai me facilitar na hora de resolver, chegar ao objetivo que o exercício me solicita. Conferir as unidades de medidas também, pessoal, é algo muito importante pelo fato de elas têm que estar sempre na mesma proporção. Eu não posso estar trabalhando com metro e quilômetro. Está trabalhando como tem aqui no slide, em uma temperatura em Celsius e a outra em Fahrenheit. Então, ela sempre tem que estar na mesma proporção, na mesma unidade. O comum dos exercícios é que vocês resolvam eles no SI, né? No Sistema Internacional de Unidades. Então, vocês têm que lembrar lá qual que é o SI de medida de distância, se é quilômetro, se é metro, se é centímetros, de massa, se é quilogramas, gramas, e assim por diante, para facilitar vocês a resolverem as questões. Porque, por exemplo, eu vou calcular a velocidade média, e o exercício me dá quilômetros, me dá horas, mas ele pede para a resposta ser no SI, Sistema Internacional. Então, qual que é o SI? A SI de velocidade de metros por segundo. Então, vou ter que fazer uma conversão. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia aqui que vocês têm que também estar atento na hora da resolução dos exercícios. Conferir as unidades de medida.
Trouxe aqui, pessoal, para vocês um exercício para a gente ter uma ideia. Esse exercício, então, diz o seguinte: um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante contrária ao movimento, de 10 metros por segundo ao quadrado até parar. A distância em metros percorrida pelo carro desde o instante da aplicação dos freios até parar vale. Temos as alternativas 1, 10, 20, 30 e 40. Como que eu vou resolver isso? Vamos ali para o quadro, que aí eu resolvo esse exercício aqui para aplicar o que a gente viu até agora. Tirar os dados, ver o comando, enfim. Então vamos para lá. Seguindo então as dicas, pessoal, quais as informações que o exercício passa para nós? Começando pela velocidade que o veículo está. Se a velocidade que o veículo está é a velocidade inicial de 72 km por hora. Muito bem. Esse veículo ele vai ser freado com uma aceleração constante. Se ele vai ser freado, ele vai perder velocidade. A freagem é uma desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, seguindo o exercício, ele diz que a distância em metros percorrida pelo carro no instante da aplicação dos freios até parar vale. Opa, ele diz até parar. Então, se ele vai parar, qual que é a velocidade final? A velocidade final é igual a 0 km por hora ou 0 metros por segundo. Qual é o comando? O que ele pede para a gente descobrir, pessoal? Ele pede para a gente descobrir a distância até parar. Então, isso ele não sabe. Quanto tempo que ele vai... Qual que é o percurso que ele vai fazer do instante que ele aciona os freios até parar? Então, vai ser a distância percorrida, a trajetória que ele faz até parar. Descobri as informações e o comando. Agora eu tenho que ver como que eu vou resolver. Ele dá alguma informação do que causou? Tem a freagem, né? Mas ele não diz a força que foi aplicada na freagem, o trabalho realizado. Então isso é um exercício de cinemática. Cinemática, eu tenho a equação do MU no movimento uniforme, que é S igual S0 mais V vezes o tempo. Função horária da posição no movimento uniforme. Eu tenho V0 igual... V igual a V0 mais A vezes T. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes o ΔS. Pessoal, esse ΔS, essa posição aqui, pode ser ΔS é igual a S menos S0, posição final inicial. Certo? Então, detalhe, o S0 é o momento em que ele começa a freagem, então eu posso considerar o S0 como 0 e descobrir a posição final, ok? Só para eu estar utilizando, tendo o S e o S0. Só que um detalhe, pessoal, ó, aqui eu tenho tempo, tempo, tempo. Em momento algum, ele dá o tempo do percurso até parar, ou ele pede para descobrir. Então, se eu não tenho nenhuma informação de tempo, nenhuma dessas três equações aqui será útil para mim nesse exercício. Sobrando a nossa famosa equação de Torricelli. Vou botar ali em cima para a gente começar a resolver. Equação de Torricelli é igual a V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Então essa informação aqui eu só passei, que a gente talvez poderia utilizar nas outras equações, mas não vai utilizar. Então, equação de Torricelli. Tenho as informações que eu preciso e o que eu vou descobrir? Eu tenho a velocidade final? Tenho a velocidade final, que é quando ele vai parar. Tenho a velocidade inicial? Tenho a velocidade inicial. Tenho aceleração? Tenho uma aceleração.
Tenho o ΔS? Não tenho, mas é o que eu vou descobrir. Então, todas as informações que eu tenho aqui, eu tenho elas aqui, ou é o que eu vou descobrir. Só que um detalhe, pessoal. Lembra lá da dica? Tenho que trabalhar sempre nas mesmas unidades, na mesma proporção. Ó, aqui eu já fiz a conversão, né? Quilômetros por hora para metros por segundo. Por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Pela unidade ali e pelo que o exercício me pede, que ele pede a distância em metros. Então não adianta eu dar um valor em quilômetros para depois eu estar tendo que converter lá no final. Então eu já converto aqui. 72 km por hora para metros por segundo é dividido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Então aqui está a minha velocidade inicial. Vamos substituir lá na fórmula agora. Velocidade final, então, é 0 ao quadrado igual velocidade inicial, que é 20, só 20, não 200. 20 ao quadrado mais 2 vezes menos 10 vezes o ΔS. Certo, pessoal? Então, já substituí os valores, agora é só calcular. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes menos 10 vai ficar menos 20 vezes ΔS. Muito bem. 400 eu vou passar para o outro lado para a gente começar a deixar o ΔS sozinho. Então vai ficar, 400 está somando, vai passar subtraindo. Menos 400 igual a menos 20 vezes o ΔS. Muito bem. Menos 20 está multiplicando. Pessoal, o que vai mudar o sinal é a multiplicação. O 20 fica negativo. Então vai ficar menos 400 dividido por menos 20 igual a ΔS. Corta 0 aqui com 0 aqui, vai ficar 40 dividido por 20. Desculpa, 40 dividido por 2. Meu ΔS é igual a 20. Positivo ou negativo? Negativo com negativo, positivo. 20 metros. Então, essa aqui é o meu cálculo final. Resposta, alternativa C do exercício. Então, fiz a interpretação, tirei os dados do exercício, descobri o que ele estava me perguntando, fiz aqui a escolha da equação que eu ia utilizar para resolver, por eliminação de informações que eu não tenho, ou das informações que eu tenho, né? Por exemplo, por que não é um movimento uniforme? Porque eu tinha uma aceleração, então eu já podia estar descartando o movimento uniforme. Certo, pessoal? Então, essa é algumas informações interessantes para a gente estar vendo, pensando aí na hora de resolver. É bastante informação, mas você consegue estar limitando pelo que o exercício está apresentando. Pô, é um movimento, é um veículo que vai parar. Então, pô, não é termologia, não é eletricidade, não é óptica nem ondas, certo? Então, por essas informações que o exercício dá, quando você olha para ele, ou já começa a ver alguns dados ali na hora da leitura, você já vai eliminando algumas informações aí, algumas possibilidades de conteúdos que não vai ser, e você já vai focando naquele conteúdo que você quer. Então, ficamos aí na resolução e vamos para a continuação do conteúdo. Muito bem. Resolvemos o exercício, aplicamos aí algumas ideias, e eu trouxe mais um exercício aqui, só para a gente pegar uma outra ideia que também é muito importante. Aqui diz o seguinte, ó. O mais veloz do mundo, o Bugatti Chiron, é o sucessor do Veyron, antigo carro mais veloz do mundo. A nova máquina alcança patamares ainda mais extremos, vai de 0 a 100 km por hora em menos de 2,5 segundos. Os pneus foram especialmente desenvolvidos em uma parceria da Bugatti com a Michelin. Custando meros 2,4 milhões de euros, cerca de 10 milhões no câmbio atual, esse carro possui velocidade máxima limitada eletronicamente de 420 km por hora. Aí tem a informação de onde que foi tirado esse texto, e eu tenho o exercício aí. Ó. Admitindo que esse automóvel consiga empreender uma desaceleração máxima constante de 7,5 metros por segundo ao quadrado, determine o menor espaço necessário para que ele consiga frear totalmente após atingir a velocidade de 324 km por hora.
Aí tem as alternativas. A, 420 metros. B, 8.640 metros. C, 640 metros. D, 6 metros. E E, 1.080 metros. Então, pessoal, eu tenho as informações, mas o que eu quero com esse exercício? Alguma dessas informações aí que está no texto é importante para a resolução do exercício? Não sei, pessoal, mas muitas vezes esses textos que vêm é só para dar uma aplicação prática do que vocês vão estar resolvendo, dar alguma informação, por exemplo, aqui que fala sobre esse carro, e daí aqui vem as informações aí para o exercício. Então, muitas vezes não é necessário, pessoal, esse texto aí. Então, primeiramente, vocês vão lá para o comando. Busquem o comando, determine o menor espaço, ou seja, ele quer saber o espaço, a distância que o veículo vai percorrer até parar. Então, determinei o meu comando. Agora eu vou pegar os dados. Eu tenho a aceleração ou desaceleração, né? Que é uma aceleração negativa, 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer que vai ser menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Ele vai parar. Então, se ele quer parar, ele vai ter que pegar e tá com a velocidade final igual a zero. Tem uma velocidade de 324 km por hora. Eu tenho, então, mais uma informação aí que é a velocidade inicial, porque ele quer, quando atinge essa velocidade, ele vai parar. Então, vai ser velocidade inicial 324, final é 0 km, porque ele vai parar. E mais uma coisa, observem as unidades, metros por segundo ao quadrado e quilômetros por hora. Eu tenho metros, tenho quilômetros, tenho segundo e tenho horas. Então, eu não consigo trabalhar nessas proporções. Eu vou ter que fazer a conversão dessas unidades. Então, vou precisar de alguma informação no texto? Primeiro eu tiro o que está fora desse texto. Primeiro eu vejo as informações que tem aí, se são necessárias. Beleza, são necessárias somente o que está aqui embaixo. Então, eu deixo esse texto de lado, nem leio, ou leio depois se tiver um tempinho sobrando na hora da prova. Então, essas informações vocês têm que prestarem atenção. Busquem direto o comando ou busquem os dados e depois vocês vão para o texto. Porque se vocês forem tirar os dados, pessoal, observem aqui no texto, 0 a 100 km por hora, 2,5 segundos, 480 km por hora, é muito dado. Vocês vão encher de dado na folha, na prova de vocês, que vocês não vão utilizar. Então, talvez não seja necessário. Então, tomem cuidado com isso. Muitas vezes vai aparecer textos ali com várias informações que são desnecessárias para a resolução, mas eles entram no contexto do exercício, ou o exercício é relacionado à informação que está lá, mas não tem nenhuma informação necessária para a resolução. Certo, pessoal? Então, é só mais uma dica aqui para vocês estarem resolvendo aí, então, os exercícios. Outras dicas importantes, pessoal. Explique o conteúdo a si mesmo. Ou seja, pegam lá os exercícios que vocês estão lendo, peguem as apostilas, os livros que vocês têm aí. Vou ler sobre mecânica na física. Então, eu vou lá e leio. Então, eu entendi que a mecânica, ela trabalha os movimentos. A cinemática vai trabalhar só o movimento, sem se preocupar com a causa. Já a dinâmica, ele se preocupa com a causa. Então, eu explicando para mim mesmo, eu consigo entender melhor esse conteúdo. Faça resumos. Pega, quando você explicou, utilize essa ideia da explicação para você fazer resumo, simplificar o que você estudou. Fica também mais fácil para a hora de resolver. E faça desenhos. Por que fazer desenhos? Desenhos ou mapas mentais, para você relacionar o que vocês estão lendo com o que vocês querem resolver. A ideia lá, como eu dei o exemplo lá no começo, sobre um circuito elétrico. Eu estou imaginando o circuito elétrico, mas eu posso estar já desenhando para também facilitar, eu visualizando também, às vezes fica mais fácil, certo? Então, tem esses pontos aí que também são importantes para nossa resolução aí
dos exercícios que vocês vão ter nas provas aí. Aqui eu tenho os conteúdos principais da física que caem no Enem. Então, a gente vamos começar aí para o maior e vamos para o menor. Eletrodinâmica, termologia, ondulatória, depois vem óptica, cinemática, dinâmica, fluidos, produção de energia, trabalho e energia, magnetismo, estatística. Ali já começa valores muito pequenos aí do que é cobrado. Então, pessoal, essas informações aí dizem o quê? Que cai direto nas provas do Enem. Eletrodinâmica, termologia, são pontos que vão cair. Mas eu também fiz uma separação aqui, os principais conteúdos de física no Enem. Eletricidade, mecânica, termologia, ondulatória e óptica. Nessa ordem, eletricidade e energia, mecânica, ondulatória, termologia e, por último, óptica. Por que, pessoal, que aqui está primeiro eletrodinâmica, depois a termologia? E aqui eu coloquei como mecânica em segundo. Pessoal, a eletricidade e energia entra aqui na eletrodinâmica. Também a gente pode ver ali na produção de energia. Só que, observe, eu tenho cinemática com 6%, fluidos, estática, gravitação, trabalho e energia. Todos eles, se eu somar, vai dar um valor maior do que termologia. Então, aqui nesse gráfico, eles separaram vários ramos da mecânica e deram uma porcentagem menor. Agora, se eles colocassem só eletricidade e mecânica, termologia, ondulatória e óptica, a gente ia ter essa ordem aí. Então, eletricidade, depois mecânica. A energia, ele entra aqui como a eletricidade, porque o mais comum é trabalhar com energia elétrica. Mas a gente tem os outros tipos de energia que a gente vê lá na mecânica. Então, alguns pontos que a gente tem que estar também relacionando. E aí a gente vai começar com essa ideia. Vamos estudar um pouco de eletricidade, depois vamos para a mecânica e vemos um pouco desses outros 3 itens. Então, começamos os estudos pela energia, eletricidade e energia, vamos para a mecânica e finalizamos com esses 3 outros conteúdos aí que são um pouco menos vistos no Enem. Então, fiz agora um resumão aí de alguns pontos importantes do que eu acho que é interessante vocês estarem se preparando para a hora do Enem e dos vestibulares, para posteriormente, então, vocês estarem entrando nessa parte da física mesmo aí para a resolução dos exercícios. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula e a gente vai... Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essas ideias, dicas principais antes da gente ver o conteúdo de física e agora vamos para as próximas aulas com os conteúdos que mais caem no Enem, com resolução de exercícios e a parte conceitual também. Até a próxima!